Questão número 25 do capítulo 10, ele dá esse octógono pra gente, que representa um relógio, né? E a gente tem que calcular, aqui ele diz, ó, a razão entre as áreas com madeira clara e madeira escura. Nessa ordem é. Então, as áreas com madeira clara são os losangos. Que ele diz pra gente o seguinte, ó. Sabe-se que na figura os triângulos são retângulos isósceles e que todos os losangos são congruentes entre si. Certo, então os losangos são com a madeira clara e os triângulos com a madeira escura. Então como é que a gente vai calcular essa proporção? Uma forma que a gente pode fazer é o seguinte, ó. Separar aqui um triângulo, onde a base desse triângulo é uma aresta do octógono, certo? Aí ela vai partir esse losango aqui no meio e esse losango no meio, certo? Então a gente vai ficar com duas metades de losango, que é um total de um losango completo, né? E um triângulo. Então a gente sabe que nesse octógono a gente tem um triângulo para um losango, certo? Se a gente contar, a gente tem a mesma quantidade de triângulos e losangos, né? 8 de cada. Então é só a gente calcular a área de um losango, certo? E dividir ela pela área de um triângulo. Aí a gente vai encontrar essa razão que ele quer. Como é que a gente pode fazer isso? Vamos ver. Para a gente calcular a área do losango, a gente vai ter que calcular primeiro a área desse triângulo, certo? A gente já vai entender por quê. Vamos lá. Eu vou chamar essa base aqui, certo, de 2L. E a altura desse triângulo, necessariamente, ela vale L, certo? A altura que eu estou chamando é isso daqui, ó. Certo? A altura, necessariamente, ela vale L. Por quê? Esse ângulo é de 45, certo? Esse aqui também, esse aqui é um ângulo reto. Quando a gente parte essa altura, ela vai formar outro triângulo isósceles, onde isso aqui vale a mesma coisa que isso aqui, certo? E isso aqui vale a mesma coisa que isso aqui. Então a gente vai ter L aqui e L aqui. Beleza? Por isso que eu chamei aqui de 2L, para quando a gente partir ficar um L para cada lado. E um L na altura. Certo? Então, e agora, o que é que a gente faz? A gente tem que calcular. A gente já sabe que a área desse triângulo retângulo aqui todo, né, esse grande, ela vale L ao quadrado. Por quê? 2L vezes a altura, que é L, 2L ao quadrado. Dividido por 2 dá L ao quadrado. Então a área do triângulo grande, ela vale L ao quadrado. Beleza. E a desse triângulo aqui, ó, que é o triângulo do octógono. Quanto é que ela vale? Porque se a gente pegar essa área toda e subtrair a área do triângulo preto, a gente vai encontrar a área de um losango, né? Que aqui tem duas metades. Então vamos fazer isso. Como é que a gente tem que fazer para encontrar essa área? A gente tem que encontrar a altura desse triângulo, que é essa aresta aqui no meio, certo? E para isso a gente tem que encontrar uma aresta do losango. Aí como é que a gente vai fazer isso? Se a gente olhar aqui, ó, a gente tem um triângulo retângulo, onde a hipotenusa dele é uma aresta desse losango. Então a gente tem que encontrar o valor dessa hipotenusa, fazendo Pitágoras, né? Ou seja, L ao quadrado mais L ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Eu chamei de H de novo, vou chamar de H maiúsculo. Tá? Porque o cateto aqui é L, esse cateto também é L. Então L ao quadrado mais L ao quadrado é igual a H ao quadrado. 2L ao quadrado é igual a H ao quadrado. Então raiz de 2L é igual a H. Tá? Eu tirei a raiz dos dois lados. Então ficou raiz de 2L, que é o mesmo valor dessa aresta aqui. Então, a altura desse triângulo todo, a altura do triângulo do octógono, que é também a apótema desse octógono, ela vale essa hipotenusa, certo? Que é daqui até aqui, mais L, que é o valor daqui até aqui, certo? Então vai ficar raiz de 2L mais L. Aí isso aqui vezes a base, certo?
2L dividido por 2, então eu só vou botar L. Isso aqui é a área do triângulo todo, né? Do triângulo grande, eu vou chamar de A delta. Aí isso aqui a gente vê que vai ficar raiz de 2, L ao quadrado, mais L ao quadrado, né? Quando eu fizer a distributiva aqui. Isso aqui é a área do triângulo todo. Só que eu quero a área do losango, certo? Então tem que subtrair a área do triângulo, que é L ao quadrado. Então esse mais L ao quadrado vai cancelar com esse menos L ao quadrado. Então a área do losango vai ser raiz de 2 L ao quadrado. Isso aqui é a área do losango, certo? Aí eu tenho que dividir essa área pela área do triângulo, que é aquele que é a razão, né? Então a área do triângulo é L ao quadrado, né? Aqui. Então eu vou cancelar isso com isso. E a razão vai ser igual a raiz de 2, que é a resposta da letra A.